No vídeo de hoje eu vou te levar para fazer um safari em Botsuana. Então já deixa aquele joinha, aquele likezinho e vamos embora para essa aventura em Botsuana. Bom dia, galera. Aqui de Kasane, em Botsuana. Então esse aqui é o meu lugar das tendas aqui que a gente tá. É bem no meio do nada mesmo. Essa aqui é a minha tenda, ó. E tem uma piscininha aqui na frente aqui, ó, pra se refrescar, porque o calor durante o dia é gigante, é muito quente. Aí ali é a área de banheiros. Aqui tem uma área para fazer churrasco, né? Fazer comida. E lá também uma área para fazer comida. Vou mostrar aqui, ó, que tem que ficar dentro dessa área, não pode sair, né, por causa dos bichos. Então tem que ficar só dentro dessa parte aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui da frente do local, né? Então daí essa é uma parte meio que isolada, né? Aí não pode sair daqui, ó. Aí aqui na frente já é uma estradinha, né? Mas deles falam que é muito risco, principalmente agora nessa parte da manhã e na parte da final do dia. É muito perigoso andar por aí. Essa estrutura aqui, ela é bem legalzinha, assim, para quem gosta de fazer uma aventura, né? Ela deve ficar mais ou menos uns 4 quilômetros do centro da cidade. O problema é que não tem nada por perto, né? A comida tem que ser o que eles servem, né? Então encomendam uma janta à noite, se não conseguir fazer a compra no mercado durante o dia, daí faz o pedido, eles te servem uma janta ali, uma janta não, é um prato que eles servem, mas não pode nem escolher, tem que ser o que tem no dia. Ontem era um pouquinho de carne bovina e um macarrão. Aí é o que tem ali no dia, né? Ou então pode fazer a tua própria comida, se for. Só que daí tem que ir lá no mercado fazer a compra. Daí tem uma vez no dia que eles têm tipo um transfer que leva até no mercado, daí vai lá e faz a compra. E tu vai lá, né? Vai lá no mercado, escolhe o que tu queres, faz a compra da comida que tu queres fazer. O que tu queres fazer à noite? Tô ouvindo aqui os passarinhos, vários ninhos. Ainda tá bem escuro, tô aguardando aqui o safari. Mas é bem legal aqui essa área. A pessoa não pode ter muito luxo, assim, porque é uma área de passeio, né? Então a pessoa tem que estar meio que esperando viver uma aventura mesmo, né? O nome desse lugar aqui é Elephant Trail. Então são cabanas, né? Cabanas mesmo, tendas de lona. Aí o banheiro é banheiro de camping, né?
todo mundo usa o mesmo banheiro ali. Só que ele é bem afastado da cidade, ele é bem no meio do... Ele é mais pro lado do Parque Chobe aqui. Então ele é bem retirado. Então o ideal aqui é a pessoa alugar um carro, a pessoa tá com um carro, só que eu não consegui alugar o carro aqui. Até quem se tiver interesse em vir para Botsuana, já fica a dica aí para alugar com muita antecedência, porque não tem. Tentei de todo tipo, todo jeito ali para alugar, não tem. Então o ideal é fazer uma reserva com bastante antecedência. E é uma cidade bem pequenininha, então tem bem poucos moradores, então vive só praticamente desse turismo aqui, né? Então a maior parte das pessoas trabalham como guias, então ela não tem muita estrutura. As estradas, a maior parte é de estrada de chão, terra, né? E não dá pra ficar caminhando por aí. Ontem eu queria ir até o centro da cidade caminhando para fazer algumas imagens. Eles não pode, é loucura. Fazer isso aí é loucura aqui. Então daí a pessoa tem que meio que estar preparada para fazer essas aventuras. É bem aventura mesmo, é bem no meio do nada. Se precisar ir num mercadinho, não tem aqui próximo, né? Tem que pegar esse transfer até andar uns 4 quilômetros mais ou menos. Aí o legal aqui é que daí os passeios nesse lugar aqui, tu consegue reservar os passeios com eles também, né? E não é muito caro não. Então, ok, estão chamando agora pra ir lá pro passeio. Aí vamos, depois eu vou passar mais alguns detalhes. Valeu. Então aqui, ó, essa é a área fora da tenda aqui, ó. As casinhas em volta aqui. Então tô aguardando o meu carro chegar. Ó, é um vilarejozinho. Ó, é só mato pra tudo que é lado. E aí meu carro tá chegando, o nosso carro aqui que vai fazer o safari, né? Que vai levar pro safari. Mas ó, é tudo mato, tudo. Deve tá cheio de bicho aí nessa parte. As casinhas bem abandonada, né? Abandonada não, mas é bem simples, né? O povo aqui, estavam me perguntando ontem como é que é o povo aqui. Eles são muito receptivos, tentam te ajudar o máximo possível, bem gente boa mesmo. Ó, meu carro chegou. Então eles tentam te ajudar o máximo possível. É bem legal mesmo. A população aqui, o povo de Botsuana, são bem queridos, e não tem aquele negócio de ficar pedindo dinheiro o tempo todo. Vamos acompanhar aí, ó. Esse é o carro. Tô indo com uma senhora turca ali junto no passeio. Vamos lá. A aventura ela começa nesse carro aberto. Mesmo sendo um lugar quente durante o dia,
durante a manhã, no início da manhã, quando sai para fazer o passeio, é um pouco gelado, um pouco frio. Mesmo sendo no mês de dezembro, estava 18 graus no momento que nós saímos, e como o carro ainda é aberto, o vento que bate na nossa direção do carro, né, do próprio movimento do carro, ele faz gelar ainda mais. Então, o recomendado leve uma blusa, um casaco, um corta-vento, que já vai ajudar bastante até o sol nascer, né, o sol se levantar e aquecer o dia. Enquanto o dia não começa, entre aspas, né, ele se torna um pouquinho gelado para quem está nesse carro aberto. No caminho já encontramos algumas hienas no meio da estrada, no corredor de vida selvagem, então por isso tem que tomar muito cuidado em caminhar pela cidade de Kazane. Aqui a entrada do Parque Chobe. Aí. Eu comprei o passeio, o safari, diretamente com o camping que eu estava. Eles forneciam os passeios de 3 horas, 6 horas ou o dia inteiro. Eu comprei um pacote que era safari de manhã, em torno de 6 horas de safari, e na parte da tarde o boat cruise. Então não precisei pagar mais a entrada, já estava tudo incluso no pacote. Eu paguei 1.300 pula, que é o dinheiro local, e estava incluso também um almoço que após o safari retornava para a área do camping, almoçava e na parte da tarde, às 3 horas da tarde, passava novamente o carro, buscava e levava para o boat cruise. O Parque Nacional Chobe, ele fica no norte de Botsuana e ele é famoso por ter uma enorme população de elefantes e também por oferecer um dos melhores, talvez os melhores safaris da África. Ele fica situado na fronteira com a Namíbia, separado ali pelo rio Chobe, e ele também está muito próximo de Zâmbia e do Zimbábue. O Chobe é conhecido por abrigar mais de 120 mil elefantes, uma das maiores concentrações do mundo de elefantes. Não tem promoção nenhuma. Além dos elefantes, é possível encontrar búfalos, leões, leopardos, girafas e hipopótamos, impalas e diversas espécies de aves. O parque é dividido em áreas distintas
de diferente vegetação, cada uma com características próprias. A Savuti, região árida e famosa por seus leões e pela migração de zebras. A Lininhati, área mais remota, com grande concentração de predadores, e também tem a Chobe Riverfront, a parte mais visitada, com paisagens exuberantes e safaris aquáticos. O parque tem 11.700 quilômetros quadrados e foi criado em 1968, sendo o primeiro parque nacional de Botsuana. Durante a estação de seca, de maio até outubro, os elefantes se concentram nas margens do rio Chobe, oferecendo um espetáculo impressionante para os visitantes. Mas além dos elefantes, o Chobe também abriga leões, leopardos e hienas, em especial na região de Savuti. Quando você chega na parte do Chobe Riverfront, você vê muitas manadas de elefantes espalhadas ao longo do rio, alguns próximos às águas, às margens do rio, e outros espalhados em meio à vegetação. Mas você olha uma quantidade imensa de elefantes próximo ao rio para todos os lados. Que é a área do café da turma do curso, né? Todo mundo aí, ó. Câmera. Tem muitos passeios voltados para a fotografia de vida selvagem. E como tem muitas aves, uma variedade muito grande de aves espalhadas pelo parque, então se torna um atrativo muito grande para fotógrafos e observadores de aves. Encontra vários fotógrafos ao longo do parque, espalhados pelo parque, tirando fotos de aves para todos os lados. Uma das aves que você vai encontrar pelo Chobe é a African Fish Eagle. É uma das aves mais icônicas da África e ela é conhecida por um canto marcante. Ela tem um tamanho de corpo podendo chegar a 76 centímetros e uma envergadura de asas podendo chegar a 2 metros e 40 centímetros. Então aqui a gente parou para tomar o nosso café, uma área que é considerada mais segura, né? Ali outro carro também do pessoal do curso.
E é uma área mais tranquila, assim. Não pode se afastar muito dos carros, mas daí a gente para aqui pra dar uma descansada aqui. Pula bastante esse carro e também é bem cansativo. E o calor também agora já tá pegando. De manhã é um pouquinho mais frio, né? Tava 20 graus, mas daí com o carro aberto, o vento dá uma gelada a mais, né? Mas agora daí a gente vai continuar e depois ainda tem o cruiser ali no rio, né? Parte do bote. Mas daí vai ser na parte da tarde. Mas bem legal aqui a área é bem grande. Girafas e zebras nessa época não encontra tanto. Como é uma época de chuva, tem poças de água, a vegetação está bem verde e tem água para todo lado no parque. Então os animais ficam mais espalhados. Diferente da época de seca, os animais na época de seca eles ficam mais acumulados em volta das poças de água, porque se torna mais difícil encontrar a água espalhada pelo parque. Então, como as árvores também vão estar secas, menos folhas, fica muito mais fácil o avistamento dos animais. Dezembro é uma época que tem mais filhotes espalhados pelo Parque Nacional, porque coincide com o início da estação das chuvas e é quando muitos mamíferos dão à luz. Desespero quando acham um leopardo. Ele tá nessa árvore aqui, ó. Leopardo é bem difícil de ver. E alguém viu ele subindo ali e todo mundo correu pra cá. Todo mundo fica tentando pegar o melhor lugar. Infelizmente essa foi a melhor foto, as melhores imagens que conseguimos tirar do leopardo. Ele fica escondido normalmente entre as árvores e é muito difícil o avistamento dele nessa época. Achamos um leão aqui. Várias leoas. Mas acho que o carro vai atolar. Vamos ver ali como vai ficar. Olha lá. Let's get a few snips and then we leave, huh? Olha isso aqui. Não tem promoção nenhuma. Os guias conseguem levar até bem próximo aos leões, lembrando que os carros não têm proteção alguma, então você tem que obedecer, ficar atento àquilo que o guia passar para a sua segurança e para a segurança de todos aqueles que estão dentro do veículo.
Em hipótese alguma, você pode sair de dentro do carro. Enquanto você está dentro do carro, os animais, eles são acostumados com esse movimento e entendem que você e o carro é um só. Então seria um animal muito grande para eles. Agora, a partir do momento que você saiu do carro, ele te vê como um animal indefeso, como uma presa. Então, certamente vai te atacar e vai dar muito ruim para você, né? As manadas, elas se organizam com os mais fortes à frente, atrás, e os mais indefesos no meio. Normalmente os filhotes, aqueles que estão mais frágeis, ficam no meio. E sempre tem um mais afastado da manada, né? Que ele fica como se fosse uma presa para os predadores, para que a manada passe em segurança, sem ser atacada pelos predadores. Em alguns momentos é possível ver eles se disputando, brigando entre eles mesmo, como pode ver nessa cena que eu consegui capturar bem no momento que eles estavam se estranhando. Quando algum dos filhotes eles param, vão brincar ou até mesmo brigar com outro filhote, as mamães, elas param de andar e vão até eles, trazem eles novamente para o bando, como se fosse uma pessoa mesmo, chamando a atenção deles para prestarem atenção. Próximo ao rio, é muito comum ver algumas carcaças de animais já mortos, elefantes mortos, que ficaram para trás e os predadores pegaram, né? Então eles servem de presas e proteção para o resto do bando. Em resumo, o mês de dezembro é excelente para quem quer ver a renovação da vida no Rio Chobe, no Parque Chobe, a renovação da vida selvagem, né? Com muitos filhotes e uma intensa atividade predatória por todo o parque. Se você busca grandes manadas reunidas, o ideal é ir na época da seca, mas se quer testemunhar, se quer ver nascimentos e paisagens verdes, o mês de dezembro ele é perfeito para você. É isso aí, galera. Deixa aquele joinha, curte, compartilha. Comenta se você já conhecia o Rio Chobe, já sabia dessas curiosidades sobre o Rio Chobe, se já conhecia Botsuana. E compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa que você sabe que quer ir para a África e ainda não tem um destino, não sabe o que visitar. Apresenta para ela Botsuana, apresenta para ela o Rio Chobe, o Parque Chobe. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.